Living Lindell é um jogo produzido pelo estúdio Eastshade, com o objetivo de obter experiência de lançamento de um produto. Lançado em 8 de fevereiro de 2017, te deixa no controle da personagem Clara, uma recém-formada da Guilda de Exploração Marítima. O jogo se passa em sua cidade natal, em seu último dia antes de sair de viagem pela guilda. Ao longo do jogo você passará por 5 cenários, cada um completamente diferente do outro, onde irá interagir com pessoas e elementos do cenário, ver locais importantes para a personagem, assim como ver algumas de suas lembranças. Tudo isso em primeira pessoa. Ao longo da análise do post-mortem, pude identificar 4 requisitos funcionais que são mencionados. Como o jogo possui interação do jogador com outros personagens através de conversas com opções, o jogo deve possuir um sistema de diálogo com árvore de escolha para que o sistema seja possível. Um outro requisito que é mencionado é que o jogo pode ser pausado e com isso um menu de configurações deve ser exigido durante o jogo. Minigames devem existir nesse jogo para tornar possível que minigames como de encontrar sobreviventes de um naufrágio, que na verdade são bonequinhos que caíram do barco de brinquedo de seu primo, sejam possíveis. Além do sistema de minigames, o jogador terá momentos de interação com o cenário, como quando ele está na floresta e deve interagir com os canos presos ao chão para tocar música. Assim, um sistema de interação com objetos de cenário é necessário. Com relação aos requisitos não funcionais, o desenvolvedor fala sobre a dificuldade que teve ao corrigir um problema causado por causa de como foi feita a localização do jogo. A tradução para diferentes línguas havia gerado frases com o mesmo index, o que causou um bom tempo gasto analisando frase a frase para corrigir o que estava errado. Assim, podemos notar que um dos requisitos não funcionais é que o jogo deverá estar disponível em múltiplas línguas, no total 8, incluindo o português do Brasil. Além disso, o jogo deverá ser executado necessariamente em computadores, o que por si só é um requisito não funcional de disponibilidade. Mas também há uma menção ao final do post-mortem que há interesse em lançamento futuro do jogo para consoles. Ao longo do post-mortem é mencionado o grande interesse em otimizar o jogo, principalmente em relação aos shaders para manter um frame rate suave e alto durante todo o jogo. Os shaders de movimentação de vegetação, por exemplo, por ser o shader considerado o mais importante e o mais presente ao longo de todo o jogo, os desenvolvedores gastaram 2 semanas garantindo que sua execução seria o melhor possível, conseguindo um ganho de 30% ao longo do jogo por todo o tratamento de otimização que fizeram nele. Analisando um pouco a engenharia de requisitos, olhando os aspectos de engenharia de requisitos mencionados no post-mortem, podemos notar que o jogo foi listado a partir de um protótipo que foi feito em 24 horas pelo desenvolvedor. É discutido que, muitas vezes, ao estarmos em um projeto grande como seria o Eastshade, ficamos tentados a arriscar produzir jogos menores para aliviar momentaneamente o estresse gerado pelo jogo maior. Em um desses momentos, o desenvolvedor se desafiou a concluir um protótipo de um minijogo completo, de início a fim, em no máximo 24 horas. Caso contrário, não continuaria esse projeto. Com o protótipo pronto, conseguiu fazer a licitação de quais seriam as necessidades básicas do jogo, assim como mostrar para outras pessoas para que juntos pudessem fazer uma esquematização de como seriam os custos e a duração do projeto. Não é descrito nesse post-mortem muitos detalhes de como foi feita a análise desses requisitos levantados, mas podemos ver menções como, por exemplo, o foco em reduzir o tempo e risco de produção do sistema. Podemos verificar que provavelmente utilizaram alguma metodologia ágil para fazer o controle de produção e como requisitos foram sendo eliminados de acordo com a necessidade de focar em recursos mais importantes, podemos concluir que houve algum tipo de ordenação de prioridades como Moscou. Essa priorização de alguns requisitos teve um impacto positivo para a agilização do projeto, mesmo ele tendo demorado o dobro do período que foi previsto, o que provavelmente foi algum problema que não foi previsto durante a análise ou até mesmo de como foi feito o gerenciamento dos requisitos. Porém, a recepção do jogo indicou que os jogadores sentiram esses cortes, indicando que o jogo possuía menos recursos do que precisava e até mesmo sendo comparado a uma versão demonstrativa ou um capítulo 1 de um jogo maior. Dos problemas que poderiam ter sido evitados, podemos identificar 2 principais, que aconteceram tanto durante o desenvolvimento quanto na recepção do mercado. Notamos que o desenvolvimento durou o dobro do tempo planejado, o que indica possível falha durante a análise dos requisitos, onde erros de priorização ou de duração de cada atividade podem ter acontecido, ou podem ter surgido em como foi feita a gerência dos requisitos, que podem ter influenciado um atraso no controle de demandas principais do projeto. O segundo problema que podemos identificar
é com relação à recepção que os jogadores tiveram ao jogo. Por mais que a recepção dos jogadores tenha atingido seu objetivo, de preparar tanto a equipe de desenvolvimento para o lançamento do seu próximo jogo quanto o mercado, e o feedback dos jogadores terem sido positivo e demonstrar interesse em novos lançamentos do estúdio, os jogadores sentiram que o jogo demonstrava menos recursos do que era esperado. Novamente, isso aponta para um provável problema no momento de análise. Recursos que poderiam ser importantes para o sistema podem ter sido excluídos por um erro de priorização, o que afetou a sensação final passada para o jogador. Concluindo, o jogo Living Lindell, por mais que tenha atingido seu objetivo e tenha tido uma boa recepção do mercado, demonstra alguns problemas de planejamento que era exatamente o que a empresa queria notar para se prevenir para o seu jogo maior. Os maiores problemas podem ter sido causados em seu período de análise e possivelmente verificados caso uma postura de mínimo produto viável tivesse sido adotada, assim como se fossem analisados feedbacks durante a produção do jogo. Contudo, pode ser considerado um sucesso por ter ajudado a preparar tanto o mercado quanto a empresa para o seu próximo lançamento, tendo a possibilidade de aprender e reaplicar seus conhecimentos nesse outro projeto.